Alguém que anda por aí, de Júlio Cortázar. Conto em nome de Bob. Ontem fez 8 anos. Nós lhe oferecemos uma linda festa e Bob ficou contente com o trem de corda, a bola de futebol e o bolo com velhinhas. Minha irmã tinha tido medo de que justamente nesses dias viesse da escola com notas ruins. O que não aconteceu. Melhorou em aritmética e em leitura, e não havia motivo para não lhe dar os brinquedos. Pelo contrário, dissemos a ele que convidasse seus amigos e trouxe o Beto e a Joaninha. Veio também o Mário Panzani, mas ficou pouco porque o pai estava doente. Minha irmã os deixou brincar no pátio até a noite. E Bob estreou a bola, embora nós duas tivéssemos medo de que estragassem as plantas com entusiasmo. Quando chegou a hora da laranjada e do bolo com velhinhas, cantamos em coro o parabéns e rimos muito porque todo mundo estava contente, sobretudo Bob e minha irmã. Eu, claro, não deixei de vigiar Bob, me parecia estar perdendo tempo, vigiando que se não havia o que vigiar, mas assim mesmo vigiando Bob quando ele estava distraído, procurando esse olhar que minha irmã não parece perceber e que me faz tanto mal. Nesse dia, só olhou assim uma vez, justamente quando minha irmã acendia as velhinhas. Apenas um segundo antes de baixar os olhos e dizer, como um menino bem educado que é: muito bonito o bolo, mamãe. Joaninha concordou, e Mário Panzani também. Eu tinha posto a faca grande para que Bob cortasse o bolo, e nesse momento, sobretudo, vigiei-o da outra ponta da mesa. Mas Bob estava tão contente que o bolo que mal olhou assim para minha irmã e se concentrou na tarefa de cortar as fatias bem iguaizinhas e reparti-las. Para você a primeira, mamãe, disse Bob, dando-lhe uma fatia. Depois a Joaninha e a mim, porque primeiro as damas. Em seguida foram ao pátio para continuar brincando, menos Mário Panzani, porque o pai estava doente. Mas antes Bob disse de novo à minha irmã que o bolo estava muito bom e veio correndo e pulou no meu pescoço para me dar um de seus beijos úmidos. Que trenzinho lindo, tia! E à noite subiu no meu colo para me confiar o grande segredo. Agora eu tenho 8 anos. Sabe, tia? Nos deitamos bastante tarde, mas era sábado e Bob podia preguiçar como nós até o dia alto. Fui a última a ir para a cama e antes tratei de arrumar a sala de jantar e pôr as cadeiras em seu lugar. As crianças haviam brincado de batalha naval e outros jogos que sempre deixam a casa de pernas pro ar. Guardei a faca grande e antes de deitar vi que minha irmã já dormia como uma santa. Fui ao quartinho de Bob e olhei. Estava de bruços como gostava de ficar desde pequenino. Já tinha tirado os lençóis ao chão e estava com uma perna para fora da cama. Mas dormia bem, com o rosto enterrado no travesseiro. Se eu tivesse tido um filho, também eu teria deixado dormir assim. Mas para que pensar nessas coisas? Me deitei e não quis ler. Talvez tenha feito mal porque o sono não vinha, e acontecia a mesma coisa de sempre a essa hora em que se perde a vontade, e as ideias pulam de todos os lados e parecem verdadeiras. Tudo que se pensa de repente é verdadeiro, e quase sempre horrível, e não há maneira de afastar, nem rezando. Bebi água com açúcar, esperei contando a partir de 300, de trás para diante, que é mais difícil, e faz vir o sono. Bem, quando já estava para dormir, me veio a dúvida sobre se havia guardado a faca ou se ainda estava na mesa. Era bobagem, porque arrumara cada coisa e me lembrava de ter posto a faca na gaveta debaixo do aparador. Mas dava no mesmo. Me levantei, é claro. Estava ali na gaveta, misturada aos outros talheres de trinchar. Não sei por que tive vontade de guardá-la em meu quarto. Até a tirei por um momento, mas era demais. Me olhei no espelho e fiz uma careta. Isso também não me agradou àquela hora. Então me servi um copinho de anis, embora fosse uma imprudência com meu fígado,
e eu tomei aos golinhos na cama para ir procurando sono. Ouvia-se minha irmã roncar, e Bob, como sempre, falava ou se queixava. Quando já dormia, tudo voltou de repente. Primeira vez que Bob havia perguntado à minha irmã por que era má com ele, e minha irmã, que é uma santa, todos dizem isso. Ficaram olhando como se fosse uma brincadeira e até tinha rido, mas eu que estava ali preparando o mate, me lembro que Bob não riu. Pelo contrário, estava aflito, queria saber. Nessa época devia ter 7 anos e sempre fazia perguntas estranhas, como todas as crianças. Lembro do dia em que me perguntou por que as árvores eram diferentes de nós, e eu, de minha parte, lhe perguntei: por que é, Bob? Disse. Mas, tia, elas se cobrem no verão e se descobrem no inverno. E eu fiquei com a boca aberta, porque realmente esse menino, todos são assim, mas enfim. E agora minha irmã olhava surpresa. Ela nunca tinha sido má com ele, disse-lhe. Apenas severas às vezes, quando se comportava mal ou estava doente e devia fazer-lhe coisas que não gostava. Também as mães de Joaninha e Mário Panzani eram severas com seus filhos, quando precisavam. Mas Bob continuava olhando-a triste e afinal explicou que não era de dia, que ela era má de noite, quando ele estava dormindo. E nós duas ficamos surpreendidas. E acho que fui eu quem começou a lhe explicar que ninguém tem culpa do que acontece nos sonhos. Era um pesadelo e pronto, não precisava se preocupar. Naquele dia Bob não insistiu. Aceitava sempre as nossas explicações e não era um menino difícil. Mas uns dias depois amanheceu chorando aos gritos. Quando cheguei à sua cama, me abraçou e não quis falar. Só chorava e chorava. Outro pesadelo, com certeza. Até que ao meio-dia lembrou-se de repente, na mesa, e tornou a perguntar à minha irmã por que, quando ele estava dormindo, ela era tão má com ele. Desta vez minha irmã levou a sério. Disse-lhe que já era bastante grande para ainda não distinguir as coisas e que se continuava insistindo com isso, avisaria o Dr. Kaplan, porque talvez tivesse lombrigas ou apendicite e precisava fazer alguma coisa. Senti que Bob ia chorar e me apressei a explicar-lhe de novo os pesadelos. Tinha de entender que ninguém o amava tanto como sua mãe, nem mesmo eu, que o amava tanto. E Bob ouviu muito sério, secando uma lágrima, e disse que sim, que ele sabia. Desceu da cadeira para beijar minha irmã, que não sabia o que fazer, e depois ficou pensativo olhando o ar. E à tarde fui buscá-lo no pátio e lhe pedi que contasse a mim, que era sua tia. A mim podia confiar tudo, como a sua mamãe. E se não queria dizer a ela, que o dissesse a mim. Sentia que não queria falar. Custava-lhe muito, mas por fim disse que de noite tudo era diferente. Falou de uns panos pretos, que não podia soltar as mãos nem os pés. Qualquer um tem pesadelos assim, mas era uma pena que Bob os tivesse justamente com minha irmã, que tantos sacrifícios fizera por ele. Disse-o a ele e o repeti, e ele sim, estava de acordo, claro que sim. Exatamente depois disso, minha irmã teve uma pleurisia e a mim coube cuidar de tudo. Bob não me dava trabalho porque, mesmo pequeno como era, arranjava-se quase sozinho. Lembro que ia ver minha irmã e ficava ao lado da cama sem falar, esperando que ela sorrisse para ele ou acariciasse o seu cabelo, e depois ia brincar caladinha no pátio ou ler na sala. Nem sequer tive necessidade de lhe dizer que não tocasse piano nesses dias, tanto que gostava. Primeira vez que o vi triste, expliquei que sua mamãe já estava melhor, que no outro dia se levantaria um pouco para tomar sol. Bob fez um gesto estranho e me olhou de lado. Não sei, a ideia me veio de repente e lhe perguntei se estava de novo com pesadelos. Pôs-se a chorar muito baixinho, escondendo o rosto. Depois disse que sim. Perguntou por que sua mãe era assim com ele. Dessa vez percebi que tinha medo. Quando baixei suas mãos para lhe secar o rosto, vi seu medo, e me custou fingir indiferença. E de novo explicar-lhe que eram apenas sonhos. Não diga nada a ela, eu lhe pedi. Ainda está fraca e vai se impressionar.
Bob concordou calado. Tinha tanta confiança em mim. Mais tarde, porém, cheguei a pensar que o tomara ao pé da letra, que nem mesmo quando minha irmã convalescia, ele lhe falou outra vez disso. Eu adivinhava algumas manhãs, quando o via sair de seu quarto, com essa expressão distante, e também porque ficava todo o tempo comigo, rondando na cozinha. Uma ou duas vezes não resisti e lhe falei no pátio ou quando o lavava, e era sempre a mesma coisa, fazendo um esforço para não chorar, engolindo as palavras, porque sua mãe era assim com ele de noite, e mais do que isso não podia. Chorava muito. Eu não queria que minha irmã soubesse, pois se agravava a pleuresia e talvez afetasse muito. Expliquei de novo a Bob que compreendia muito bem, mas a mim, em compensação, podia contar qualquer coisa. Logo veria quando crescesse um pouco, pois deixaria de ter pesadelos. Era melhor não comer tanto pão à noite. Eu perguntaria ao Dr. Kaplan se não lhe faria bem um laxante para dormir, sem sonhos ruins. Não lhe perguntei nada, claro. Era difícil falar de uma coisa assim ao Dr. Kaplan, que tinha grande clientela e não podia perder tempo. Não sei se fiz bem, mas Bob pouco a pouco deixou de me preocupar tanto. Às vezes eu o via com esse ar um pouco perdido nas alturas e pensava que talvez de novo, e então esperava que ele viesse me contar. Mas Bob começava a desenhar ou ia à escola sem me dizer nada. E voltava contente, cada dia mais forte, sadio, com as melhores notas. A última vez foi quando, da onda de calor de fevereiro. Minha irmã já estava curada, levávamos a vida de sempre. Não sei se notava, eu não queria lhe dizer nada, porque a conheço, e sei que é sensível demais, sobretudo quando se trata de Bob. Eu me lembro bem de quando Bob era pequenininho, e minha irmã ainda estava sob o golpe do divórcio, e essas coisas. Como lhe custava suportar o choro de Bob, ou alguma travessura, e eu precisava levá-lo ao pátio e esperar que tudo se acalmasse. Para isso é que servimos as tias. Penso, porém, que minha irmã não notava que às vezes Bob se levantava como quem volta de uma longa viagem, com um ar distante que durava até o café com leite. E quando ficávamos sozinhas, eu sempre esperava que ela dissesse alguma coisa. Mas não. Eu achava que não era bom recordar-lhe algo que devia fazê-la sofrer. Antes imaginava que algum dia Bob voltaria a lhe perguntar por que era tão má com ele. Mas Bob devia pensar também que não tinha direito a uma coisa assim. Talvez se lembrasse do meu pedido. Pensasse que nunca deveria falar disso a minha irmã. Por momentos, tinha a ideia de que era eu que estava inventando. Certa de que Bob já não sonhava nada ruim com sua mãe, ele o teria dito a mim em seguida, para se consolar. Depois, porém, eu o via com essa carinha de algumas manhãs e voltava a me preocupar. Ainda bem que minha irmã não percebia nada, nem sequer na primeira vez que Bob a olhou assim. Eu estava passando roupa e ele, da porta da copa, olhou minha irmã e não sei como se pode explicar uma coisa assim. Só que o ferro quase furou a camisola azul. Tirei-a bem a tempo e Bob ainda estava olhando assim para minha irmã, que preparava a massa para fazer empadas. Quando perguntei o que procurava para lhe dizer alguma coisa, ele se assustou e respondeu que nada. Fazia calor demais lá fora para jogar bola. Não sei em que tom eu lhe fiz a pergunta, mas ele repetiu a explicação como querendo me convencer e foi desenhar na sala. Minha irmã disse que Bob estava muito sujo e que lhe daria um banho nessa mesma tarde. Tão grande e ainda se esquecia de lavar as orelhas e os pés. Afinal, fui eu quem o lavou porque minha irmã ainda ficava cansada às tardes. Enquanto o ensaboava na banheira, ele brincava com o pato do Platzo, que jamais quis abandonar. Me animei a lhe perguntar se dormia melhor nesses dias. Mais ou menos, disse depois de um momento dedicado a fazer o pato nadar. Como mais ou menos? Sonha ou não sonha coisas feias? Na outra noite, sim, disse Bob, submergindo o pato e o mantendo sob a água. Contou à mamãe? Não, a ela não. A ela? Não me deu tempo para nada. Ensaboado e tudo, atirou-se sobre mim e me abraçou chorando, tremendo.
me molhando todo enquanto eu tentava afastá-lo. Seu corpo escorregava entre meus dedos, até que ele mesmo se deixou cair sentado na banheira, escondeu o rosto com as mãos, chorando aos gritos. Minha irmã veio correndo, pensou que Bob tinha escorregado e se machucara, mas ele disse não com a cabeça. Parou de chorar com o esforço que lhe enrugava o rosto e se levantou na banheira para que víssemos que nada lhe tinha acontecido, negando-se a falar, nu e ensaboado e tão só em seu pranto contido que nem minha irmã nem eu podíamos acalmá-lo, embora viéssemos com toalhas e carinhos e promessas. Depois disso, procurei sempre dar confiança a Bob, sem que ele percebesse que queria fazê-lo falar. Mas as semanas foram se passando e ele nunca quis me dizer nada. Agora, quando adivinhava algo em meu rosto, saía sem demora, ou me abraçava para pedir caramelos, ou licença para ir à esquina com Joaninha e Mário Panzani. Não pedia nada à minha irmã, mas era muito atencioso com ela, que no fundo continuava com a saúde muito abalada. Já não se preocupava tanto em atendê-lo, porque eu chegava sempre primeiro, e Bob aceitava de mim qualquer coisa, até o desagradável quando era necessário, de maneira que minha irmã não chegava a perceber isso, que eu tinha visto logo. Essa maneira de olhá-la, assim por instantes, de parar na porta antes de entrar, olhando-a, até que eu percebia e ele baixava depressa os olhos, ou saía correndo, ou dava uma cambalhota. Aquilo da faca foi casualidade. Eu estava trocando o papel do aparador da copa, tirara todos os talheres. Não notei que Bob tinha entrado até que me voltei para cortar outra tira de papel e o vi olhando para a faca grande. Distraiu-se em seguida, ou quis que eu não percebesse, mas eu, essa maneira de olhar, já conhecia, e não sei, é bobagem pensar coisas assim, mas senti como que um frio, quase um vento gelado nessa copa tão aquecida. Não fui capaz de lhe dizer nada, mas à noite pensei que Bob tinha deixado de perguntar à minha irmã por que era ruim com ele. Só às vezes ele a olhava como tinha olhado para a faca grande. Esse olhar diferente devia ser por acaso, claro, mas não gostei quando na outra semana voltei a ver nele a mesma cara enquanto eu estava justamente cortando o pão com a faca grande, e minha irmã lhe explicava que já era tempo de aprender a engraxar sozinho seus sapatos. Sim, mamãe, disse Bob, com a atenção presa no que eu estava fazendo com o pão, acompanhando com os olhos cada movimento da faca e se balançando um pouco na cadeira, quase como se ele mesmo estivesse cortando o pão. Talvez pensasse nos sapatos e se mexia como se os engraxasse. Com certeza minha irmã imaginou isso porque Bob era tão obediente e tão bonzinho. À noite pensei se não teria de falar à minha irmã, mas o que lhe dizer? Se nada acontecia e Bob tirava as melhores notas da turma e essas coisas. Só que eu não podia dormir porque de repente tudo se juntava de novo. Era como uma massa que se espessava e então o medo, impossível saber de quê. Bob e minha irmã já estavam dormindo, e de quando em quando eu os ouvia se mexendo ou suspirando. Dormiam tão bem, muito melhor que eu aí pensando a noite toda. E claro, afinal, procurei Bob no jardim depois que o vi olhar outra vez assim para minha irmã. Pedi que me ajudasse a transplantar uma aroeira e falamos de um montão de coisas. E ele me contou que Joaninha tinha uma irmã que estava noiva. Naturalmente, já é grande. Eu lhe disse: olhe, vai buscar a faca grande da cozinha para cortar essas ráfias. Saiu correndo, como sempre, porque ninguém era tão serviçal comigo, então fiquei olhando a casa para vê-lo voltar, pensando que na verdade deveria ter lhe perguntado pelos sonhos antes de pedir a faca, só para ficar tranquila. Quando voltou caminhando muito devagar, como quem se coça no clima da sesta para durar mais, vi que tinha escolhido uma das facas curtas, embora eu tivesse deixado a maior bem à vista, porque queria estar certo de que haveria mal abrisse a gaveta do aparador. Esta não serve, disse a ele. Custava-me falar,
Era uma estupidez com alguém tão pequeno e inocente quanto Bob, mas nem sequer conseguia olhar em seus olhos. Só senti um empurrão quando se atirou em meus braços, soltando a faca, e se apertou contra mim. Apertou-se muito contra mim, soluçando. Acredito que nesse momento viu que devia ser o seu último pesadelo. Não poderia lhe perguntar, mas penso que viu que ele tinha sonhado na última vez, antes de parar com os pesadelos, e então olhar assim para minha irmã, olhar assim, a faca grande.